Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que você está me assistindo. Eu sou o professor Odair. Essa videoaula aqui ela foi preparada com o objetivo de falar os principais aspectos, os principais temas ligados à pré-história e ao início das grandes civilizações. Pré-história. Pré-história, como vocês devem saber, é o período mais longo da história da humanidade, né? Tem esse início, né, dos primeiros hominídeos, aproximadamente 4 milhões de anos atrás, e vai até 4 mil anos antes de Cristo. Para falar da pré-história, a gente primeiro tem que comentar sobre as duas teorias, as duas grandes teorias que falam do surgimento da vida. Como você vê aqui, essa primeira teoria, a teoria chamada criacionista, é a teoria com um fundo mais religioso, aquela que explica que um ser divino, Deus, criou o ser humano, criou os seres vivos, criou a Terra, criou o universo de uma maneira geral. Essa história você deve conhecer bem, ela consta do livro da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Então, se eu estivesse dando aula aqui para vocês há 200 anos atrás, certamente o livro base para a gente poder desenvolver o curso seria a Bíblia. Acontece que a partir do século XIX, dois pesquisadores, dois cientistas importantes, Charles Darwin e Lamarck, desenvolvem uma outra teoria, a teoria evolucionista. Por essa teoria, todos os seres vivos surgem de um ancestral comum. Eles, com o passar dos milhares, milhões de anos, vão evoluindo, mudando sua forma física na medida que vão se adaptando ao meio. Você deve estar observando aqui, por exemplo, a imagem de uma girafa, né? Segundo esses pesquisadores, a girafa, na medida que ia tendo necessidade de esticar mais o pescoço para alcançar o alimento, as gerações futuras dessa girafa iam nascendo com um pescoço cada vez maior, e aquelas que não se adaptavam ao meio, ou seja, aquelas que não tinham pescoço maior, foram ficando pelo caminho. Por essa teoria evolucionista, nós compreendemos a evolução dos seres humanos, do homem, da mulher, a gente compreende da seguinte maneira: as provas científicas encontradas pelos arqueólogos, paleontólogos, depois eu explico direitinho o que é isso, dizem que os primeiros tipos de seres humanos eram os chamados australopitecos. O primeiro tipo de ser humano, um hominídeo, surgiu na África, há aproximadamente 3 milhões e meio, 2 milhões de anos e meio atrás. Repare você que eram indivíduos de estatura baixa, o cérebro, tamanho menor, e a estrutura mandibular um pouco maior. Conforme a teoria, e de acordo com as pesquisas dos fósseis e tudo mais, foi se descobrindo que há 2,4 milhões, 1 milhão e meio de anos atrás, surgiu uma outra espécie humana, chamada o Homo habilis. Tem esse nome porque teria sido o primeiro a usar madeira, usar ferro para poder fazer as suas ferramentas, seus objetos úteis no dia a dia. De 2 milhões a 400 mil anos atrás, nós teríamos então o Homo erectus. Repare que é o indivíduo maior, o crânio um pouco maior, você tem aqui a estrutura mandibular, na medida que vai evoluindo, diminuindo, e o Homo erectus tem uma importância muito grande porque teria sido o primeiro indivíduo a sair da África. Tanto o Australopithecus como o Homo habilis, e o Homo erectus surgiram na África, mas o Homo erectus é que teria sido o primeiro migrante a sair da África em direção a outros continentes, principalmente a Ásia e a Europa. Na evolução do Homo erectus, nós temos o Homo neanderthalensis. Repare, indivíduo de uma altura um pouco maior, o crânio maior, estrutura mandibular um pouco menor, O Homo neanderthalensis tem uma característica interessante, porque ele conviveu ainda, com a atual espécie humana, que nós somos o Homo sapiens. Teria sido o Homo neanderthalensis, por exemplo, a título de curiosidade, o primeiro a conceber, a ter um pensamento mágico, Ou seja, foi o primeiro a enterrar os seus mortos, E a estrutura atual, humana, que nós temos atual, nós temos a denominação científica de Homo sapiens,
de aproximadamente uns 300 mil anos para os dias atuais. E avançando, né, para a gente poder entender como é, né, porque muita gente pode se perguntar, mas como é que a gente tem essas informações de coisas que rolaram há 2 milhões, 3 milhões, 200 mil anos atrás? Então, os historiadores, nós historiadores, usamos a expressão fontes históricas, né? Existem dois tipos de historiadores específicos que pesquisam, né, essas fontes históricas da pré-história. Os arqueólogos, que pesquisam os vestígios humanos de uma maneira geral, pontas de flecha, cerâmica, né, arte rupestre, e também os paleontólogos, que são aqueles que pesquisam especificamente fósseis. Fósseis são ossos petrificados, né? Você tem aqui algumas imagens desse tipo de fontes, né? Repare, algumas ferramentas, né? Algumas pedras, né, que eram usadas para moer grãos, por exemplo. Você tem as pinturas rupestres que eram feitas nas paredes das cavernas. Dessa maneira, então, que nós sabemos, por exemplo, como que era o formato, né, de um dinossauro, né, os ossos que compõem um dinossauro, ou as primeiras formas dos seres humanos, através das fontes históricas pesquisadas por esses cientistas, arqueólogos principalmente, e paleontólogos. A pré-história, em linhas gerais, ela é dividida em 3 grandes períodos, né? O primeiro período, o período paleolítico, que também é conhecido como período da Pedra Lascada. Teria se iniciado desde o início da humanidade, lá com Australopithecus, e ido até aproximadamente 10 mil anos atrás. Nesse período, os seres humanos viviam da caça, da pesca, né? Você vê aqui ao fundo alguns indivíduos, né, abatendo um animal. Eles viviam normalmente em habitações muito rústicas, como cavernas, e eram nômades. O que é isso? Eles constantemente precisavam se mudar, porque como a caça acabava, a pesca acabava, a coleta dos frutos também acabava, eles tinham que se deslocar para outras regiões até encontrar novas áreas para poder se alimentar. E normalmente andavam em bandos como esse daqui, né? Aí de 50, 60 indivíduos. Interessante, você percebe aqui que eles já sabiam, já dominavam o fogo, já sabiam fazer o fogo, né? Técnica que foi desenvolvida ao longo dos milhares de anos através de pedra, batendo uma pedra com a outra, ou também com madeira, eles produziam fogo, que era essencial para a vida dos seres humanos naquela época. Aproximadamente 10 mil anos, né, uma grande descoberta, um grande avanço, tanto que foi chamado de Revolução Agrícola, foi quando os seres humanos descobriram a agricultura e descobriram também que era possível criar animais. É o período também conhecido como Idade da Pedra Polida. Novas técnicas foram desenvolvidas, por exemplo, para a construção de casas, cerâmica, tecelagem. Você percebe aqui na imagem que eles já não moravam mais em cavernas, eles moravam em aldeias, portanto já tinha uma técnica mais avançada de construção de habitações. Você vê aqui pessoas colhendo, né, ceifando aí, aparentemente é trigo, né, mas também criando animais, ou seja, é um período de evolução em relação ao período paleolítico. Justamente porque agora eles têm o domínio da técnica da agricultura, da criação de animais, é que vai ter uma característica nova também para esses grupos. Eles não vão precisar mais ficar se mudando. Agora eles são sedentários, não mais nômades. Por quê? Eram nômades quando precisavam sair atrás de comida. Agora, com o domínio da técnica da agricultura, da criação de animais, não precisam mais ficar se mudando e aí eles ficam sedentários. Significa constroem aldeias e vivem agora em aldeias. Terceiro período da pré-história, importantíssimo também, é a chamada Idade dos Metais. Né? Tem esse nome pelo óbvio. O que é óbvio? Foi quando o ser humano aprendeu, né, que metal era possível derreter, né, deixar ele numa forma, esperar ele endurecer de novo, e ali você conseguia fazer as ferramentas. Metal foi muito importante porque acabou substituindo a pedra e a madeira na confecção de armas, de ferramentas, em objetos próprios, né, e importantes para os seres humanos viverem naquela época. Esse período vai de 7 mil, aproximadamente 7 mil, até 6 mil anos atrás. E o primeiro metal que foi descoberto foi o cobre. Então passaram a se fazer ferramentas, armas de cobre. Depois misturou-se, descobriu que era possível misturar o cobre com estanho para fazer um metal mais duro, o bronze. E mais tarde
aparece então o ferro, só que aí já não era mais a época da pré-história, né? O ferro foi importantíssimo para a confecção das armas, principalmente. As aldeias que tinham domínio, a técnica de se mexer, fazer a metalurgia através do ferro, eram tribos mais avançadas e que tinham mais poder. E veja, com o passar do tempo, a qualidade de vida foi melhorando, as aldeias neolíticas foram crescendo, pouco a pouco foi surgindo um novo tipo de organização social. As aldeias foram dando lugares às cidades. Cidades precisam de leis, precisam de governantes, começou a aparecer comércio, começou a aparecer a escrita, né? E também as diferenças sociais, uma vez que apareceu também a especialização do trabalho, né? Agora, com essas novas características, nós não podemos mais chamar de aldeias neolíticas. Agora, a gente denomina isso, esse conjunto dessa organização social, de civilização. Ou seja, agora nós temos a noção de Estado, de funcionários públicos, nós temos agora a noção de comércio, desenvolvimento desigual nas sociedades. As primeiras civilizações surgiram na região chamada de Mesopotâmia. Mesopotâmia é a palavra que significa terra entre rios, entre os rios Eufrates e o Tigre, como você vê aqui. E as primeiras civilizações eram denominadas na ordem sumérios, depois os babilônios, depois os assírios e, por último, os caldeus. Eles viveram nessa região, se você observar bem no mapa, onde hoje é o Iraque, o Irã, a Turquia, a Síria. Nessa região, que a gente genericamente hoje conhece como a região do Oriente Médio, é que surgiram as primeiras civilizações. Posteriormente, novas regiões foram se desenvolvendo também, e sempre, olha que interessante, sempre perto de rios, e a civilização mais conhecida, né? Tanto que tem muitos games, muitos filmes, né? Que abordam muitos livros, que abordam, né, temáticas relacionadas a essa civilização, é a civilização egípcia, né? Se desenvolveu aqui na região nordeste da África, né? Você percebe aqui esse filete aqui, é a representação do rio Nilo, que foi fundamental para o desenvolvimento do Egito Antigo. Ali nós tivemos a formação das primeiras aldeias, que eram chamadas de nomos. Com o passar do tempo, essas aldeias formaram dois grandes reinos, o reino do Alto Egito, o reino do Baixo Egito. E um cara que era líder de uma dessas aldeias, chamado Menés, no ano de 3100 a.C., ele unifica tudo isso e forma o Grande Egito, né? Egito que vai ter as dinastias, e por isso que Menés se torna o primeiro faraó, que era a grande liderança, o grande líder do Egito Antigo, né? Ele tinha um poder que a gente chama de poder teocrático, ou seja, além de governar, ele exigia ser tratado como Deus. E a história do Egito está dividida em três grandes períodos: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império, né? Aqui a gente tem a representação das diferenças sociais do Egito Antigo. No topo, você tem aqui o faraó, você tem uma classe média composta por escribas e comerciantes, e a classe social que era mais explorada, composta principalmente por camponeses, que eram chamados de felás e escravos, né? Várias coisas importantes foram desenvolvidas pelos egípcios, né? Todo mundo sabe aí das pirâmides, das múmias. Então, eles havia uma crença muito grande por parte deles na vida depois da morte, por isso que eles tinham essa característica, né? Muita importância dada aos deuses, construção das pirâmides, que nada mais eram do que as tumbas, né? E, além disso, desenvolveram muito a escrita, né? Os hieróglifos, a hierática, a temótica, eram diferentes de escrita. E aí, por curiosidade, eu deixei algumas coisas que os egípcios criaram, né? Nesse slide aqui você vai ver, por exemplo, que eles criaram os primeiros tipos de pasta de dente, de balas de menta, foram os primeiros a se preocuparem com o corte de cabelo, com fazer barba, e também um dos primeiros a desenvolverem o alfabeto. Portanto, era uma civilização brilhante que deixou muitas marcas, deixou um legado cultural muito importante para todos nós, por isso que ela é tão explorada, né, em filmes, na ficção, de uma maneira geral. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu fui falando um pouco rápido, porque o tempo da gente aqui é meio curto, mas anote aí as suas dúvidas, use o Facebook da escola para você esclarecer as suas dúvidas e depois faça as atividades, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima videoaula. Tchau!